eu acredito... a psicologia não promete cura, né? A gente não pode falar em cura. Mas eu acredito num Deus que está acima da ciência. Um Deus que ele pode curar todas as coisas. Mas um Deus também que pode ensinar a gente por meio do sofrimento. Sim. Por meio do sofrimento mental mesmo, assim. É muito difícil porque... e aí eu posso contar minha experiência pessoal. Eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada. Eu tomo medicação, já tem um bom tempo. E pra mim foi uma libertação eu ter o diagnóstico, tanto de TAG quanto de TDAH. Porque eu comecei a entender melhor o meu sofrimento. E muita gente já me perguntou, Júlia, você não pede a sua cura? Cara, eu queria ser curada, óbvio. Mas eu entendi no Senhor que a graça dele me bastaria. E que eu sofro porque eu preciso ser... Nesse sofrimento, eu consigo ser mais parecida com Cristo. E por eu ter... Se a gente for pensar em propósito, né? Por eu ter um diagnóstico e tomar medicação, eu consigo adentrar numa esfera com o meu paciente de falar, olha, eu sei o que você está passando. Eu posso não ter o mesmo transtorno que ele, mas eu tomo medicação. E eu entendi que a graça de Deus, dentro de uma paciente cristã, né? Eu entendi que a graça de Deus me é suficiente e o poder dele se me aperfeiçoa na fraqueza. E que um dia eu não vou ter mais isso. Quando Jesus voltar, meu corpo for redimido, eu não vou mais sofrer. Mas enquanto eu estiver aqui na Terra, é isso. Recentemente eu estava conversando com uma paciente que ela veio esse ano pra mim e ela tem doença de Crohn, que é uma doença no intestino, fora outras doenças. Eu sou apaixonada nessa menina, porque ela é nova e ela tem uma fé incrível. Neste momento ela está internada. E eu tenho em contato com ela direto. E ela tava, quando ela veio pra mim, ela veio também falando um pouco sobre que ela ouviu que ela não era curada na igreja que ela pertencia, porque ela não tinha fé suficiente. Imagina você ouvir isso, que a culpa da sua doença é sua. Claro, a gente tem uma questão ali da nossa ação sobre o nosso corpo, mas a doença de Crohn não é assim, né? Uma coisa é você, cirrose hepática porque você bebeu ao longo da vida. Sim, você teve uma ação nisso. Uma consequência. Uma consequência, né? Ou cigarro, enfim. Consequência que não foi por causa de falta de fé, né? Não foi falta de fé, foi uma ação. E aí, ela tá internada nesse momento. E aí, quando eu contei essa minha experiência pra ela não tem um transtorno mental. Eu contei a minha experiência sobre o que Deus falou comigo, sobre... Parece que as escamas dos olhos dela caíram. E ela começou a entender que, cara, não. Essa crença que me ensinaram não é verdade. A minha doença não é falta de fé. O Senhor pode sim me curar. Mas se o Senhor não me curou, tá tudo bem. E aí hoje eu tava conversando com ela e ela falou assim, Ju, você não vai acreditar. Deus me mandou aqui pra esse hospital pra ele me mostrar mais sobre a minha identidade. As pessoas estão falando aqui que eu sou muito feliz. E ela acabou de me dizer que ela tava com uma bactéria que, se ela não estivesse no hospital, em 24 horas ela tinha morrido. Nossa. E ela não sabia que ela tava com essa bactéria. O intestino dela tava obstruído. E ela tá internada desde o início da semana. E ela falando, Deus me levou pra cá pra eu poder... E aí no meio dessa internação, ela conheceu uma outra menina que tinha uma outra doença. Ela contou a experiência dela, falou de Jesus pra essa menina. Cara, isso é o evangelho na prática. Isso é você ver o sofrimento na prática produzindo algo aqui nessa terra. Mas é o que eu falo pra ela. Eu falo assim, a gente sabe, a gente tem certeza que daqui a um pouco, a gente não sabe quando, que horas, mas o corpo dela vai ser curado pra sempre. Ela não vai mais sofrer. Talvez ela tenha que lidar com esse sofrimento a vida toda. E a gente vai trabalhar na terapia a aceitação. Um dia eu perguntei pra ela assim, falei, fulana, o que essa doença te ensina? Se essa doença tivesse de frente a frente pra você, o que ela teria te ensinado? E aí a gente começou a trabalhar tudo isso e ela tem escrito, ela fez um grupo de devocional, ela tá começando a escrever um livro de devocional, inclusive ela me deu um dos capítulos para comentar, que é sobre crenças que ela foi
tendo ao longo da vida e como a terapia, né, tem feito ela quebrar essas crenças, porque as crenças, elas são construídas desde a nossa infância, né? A gente recebe como se a gente recebesse um óculos e a nossa lente vai ficando embaçada. E aí a gente começa a olhar pro evangelho com essas lentes da nossa criação, do que a gente sofreu. E ela vem quebrando essas lentes e conhecendo mais ao Senhor. A partir do momento que aquelas crenças que foram constituídas ao longo da vida... Olha, como a terapia e o evangelho, né, vão andando... Mas eu não entrei no evangelho com ela necessariamente, né? Eu tô ajudando ela nas crenças dela. Sim. A quebrar essas crenças dela de autocobrança, perfeccionismo, tudo mais. E aí ela tá conseguindo olhar pro Senhor de uma forma diferente. Muita gente tem dificuldade de até ver Deus como pai. Porque a crença do pai terreno é tão forte que tem... E é uma crise pra pessoa quando ela vem pra clínica. E eu preciso olhar pra isso. Então, eu tô muito feliz, assim. É um testemunho vivo do que tá acontecendo. Eu tô vendo que ela tá mandando mensagem aqui do milagre. Porque ela vivenciou um milagre. Ela voltou a se alimentar. Ela ainda tá internada. Mas ela tá no próprio hospital. Deus já tem feito alguma coisa na vida dela. Cara, esse tipo de experiência, assim, eu fico cheio de raiva com as coisas. Tipo, como a A teologia... experiência bonita que te dá raiva, que te causa raiva, né? Não, porque como a nossa teologia pode só causar mais sofrimento e mais dor, né? Pode. Aí como é que alguém vai e chega pra menina e diz que ela não é curada por falta de fé, sabe? E assim, isso não faz sentido, nem um pouco de sentido biblicamente falando, sabe? Você pode puxar versículos isolados, só que assim... Isso é o que os discípulos perguntaram pra Jesus: quem foi que pecou, o pai ou a mãe? Exatamente. Assim. A dor, o sofrimento faz parte da vida, né? Faz parte da vida depois da queda de Adão, depois do pecado de Adão. E essa é a realidade que a gente vive, não tem o que fazer. Por favor, para de querer rir, cara. Pelo amor de Deus. Eu tô feliz, mano. Eu fiz terapia essa semana, eu tô feliz. Aí. Só que os milagres são reais, existem. Sim. Inclusive, no Ministério de Jesus, a gente falou isso no último. Os milagres, eles passam uma mensagem de que o reino de Deus se faz presente. Sim. E Cristo tá mostrando, olha só, flashes do reino futuro estão se fazendo presente agora. Só que assim, pensa em cegos de nascença que Jesus curou. Pensa nesse cenário, só pensa, é hipotético, mas pensa em cegos de nascença que Jesus curou. E depois, por causa da velhice, passaram a enxergar mal de novo. Isso é possível? Óbvio que é possível. Óbvio que é possível. Justamente porque nenhum milagre que Jesus fez aqui na Terra é definitivo. A pessoa vai morrer de novo. Vai morrer de novo. O Lázaro morreu de novo. O cara que foi curado de cegueira, sei lá, ficou doente em alguma situação, teve febre depois, sei lá. Eu, dormiu de novo e morreu de novo. Exatamente. Então, assim, o projeto de Deus não é ficar remendando a criação, sabe? E fazendo, tipo, curas provisórias. Porque, mano, é isso que a gente tem, são curas provisórias. Vai ficar só confiando nisso pra sempre, sabe? Deus pode curar? Pode. A gente tem que crer nisso? Tem que crer nisso. A gente tem que buscar isso? Tem que buscar isso. Vamos orar pela cura. Se não curar, a nossa esperança tá no quê? No fato de que Jesus ressuscitou. E esse sim ressuscitou pra não morrer mais. Esse sim ressuscitou com um corpo novo. E essas são as primícias da ressurreição futura que a gente um dia vai experimentar, tá ligado? No fim das contas, a nossa esperança tá lá. A gente pode experimentar isso um pouco hoje, né? Mas nunca perfeitamente, sabe? E aí vem uma teologia dessa, sabe? Irresponsável, e só causa mais sofrimento. E só dá mais dinheiro pra psicólogo. Exatamente. Não, mas é muito real isso, assim. Uma má teologia faz a pessoa adoecer. O que eu recebo na clínica é muito fruto de má teologia. Porque você começa a acreditar em coisas que, cara, não fazem sentido nenhum. No caso dessa experiência, ou eu tô pensando no caso de uma senhora também que vem de uma igreja pentecostal e ouviu coisas ali sobre... como é que... Esqueci a palavra, mas... Uma teologia que tá colhendo os frutos. Não. Alguém fez um trabalho pra ela e ela tá colhendo os frutos disso. Cara, isso traz um adoecimento, porque a pessoa vai começar a achar que ela tá sendo perseguida, que fizeram um trabalho pra mim e aí eu tô colhendo os frutos disso. Como isso vai adoecer a pessoa?
Então, uma teologia sólida ajuda a gente a ter uma saúde mental também sólida. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta. A gente tem que saber questionar o que a gente escuta até na própria igreja. Hoje, essa minha paciente que eu tava contando pra vocês, ela saiu da igreja que ela tava, porque ela começou a entender que, cara, como assim? Eles estão me falando pra eu fazer isso, aquilo outro, e meu corpo tá aqui. Eu tô assim. Ela chegou ela fala, eu testemunhei a minha cura. E no final, ela começou a ter vergonha, porque ela voltou a ficar doente. Ué, como assim? E aí foi quando falaram que ela não foi curada porque ela tinha falta de fé. E a culparam, né? Então a gente precisa ser muito responsável. E ao mesmo tempo a gente não pode minimizar. Porque às vezes a gente, aí vindo pra igreja, né? Não dá pra gente minimizar o sofrimento humano também. A gente não pode achar que uma simples oração... Não, a gente tem que olhar pra aquela pessoa e falar, cara, como é que eu posso explicar o evangelho pro sofrimento daquela... sem desconsiderar o sofrimento daquela pessoa? Como é que eu vou explicar pra ela o evangelho sabendo que tá doendo? Porque pra gente é muito fácil. Sei lá, uma pessoa vem... mataram o pai dela. O Leandro contou uma experiência aqui. Não, você precisa perdoar. Não, perdoa. Que a Bíblia mandou... Não, cara, calma. Ela viu o pai dela sendo morto. Como é que eu vou falar simplesmente... Então, eu tenho que olhar pra particularidade daquela pessoa que tá em sofrimento. Sim, fazer ela voltar os olhos dela pro Senhor. Mas entender que também que vai ser um processo. A gente, como igreja, a gente tem que ter paciência nesse processo. Entender, sim, que a pessoa pode ter dificuldade de voltar. Quando a pessoa, muitas vezes, tá com depressão, tudo que ela quer é entrar na caverna, como Elias. Ela quer ficar no quarto dela. Ela não consegue levantar da cama. É muito difícil. E eu preciso entender, eu preciso ser suporte. A pessoa às vezes entra em crise porque não consegue fazer devocional, porque ela não vai conseguir mesmo. Ela tá só querendo dormir. Como é que ela vai encontrar o Senhor? Como se Deus não falasse com ela. O silêncio ali de Deus. Então eu preciso ser paciente. Assim como uma pessoa que sofre com ansiedade, ou... Por exemplo, uma pessoa... Vou dar um outro exemplo, além da ansiedade. Não, porque você precisa ouvir a voz de Deus. Tá, e se a pessoa tem toque? Tem um toque de pensamento. Você quer falar, Thiago? Não, realmente isso. É algo que, tipo... Por exemplo, eu tenho toque, tá, gente? Eu quero sair do armário da doença mental, do transtorno mental. Eu tenho toque, no caso... Pra mim é muito difícil, por exemplo, isso. O que veio de Deus pra você, na sua cabeça e tudo mais. Sendo que... Você sofre com pensamentos intrusivos o tempo todo, sabe? Então, é realmente algo diferente. É algo que tem que ser tratado como diferente. É algo que, com a matologia, gera um sofrimento bizarro. Bizarro. E cara, eu testemunho, assim, o Thiago é uma das pessoas mais piedosas que eu conheço, assim, é um amigo pessoal meu. E eu aprendo muito com ele, com essa questão. Quando eu fui diagnosticada, tanto que a gente já compartilhou com psicólogos, a gente trocou diagnóstico. Eu falei assim, cara... O Thiago entende meu sofrimento. Não dá, assim, a minha cabeça, antes da medicação, era até pior. Ela não parava. A medicação me trouxe mais pro racional e eu fui aprendendo a lidar com as minhas emoções, né? Porque remédio também não faz milagre. E não é pecado tomar remédio. É bem bom. Dizer. É bem bom. Inclusive, assim, não tô também querendo... Tome remédio, vamos jogar a cartela. Não, mas eu encontrei, por meio da medicação, a providência de Deus. Sim. A medicação... Gente, psiquiatra, deixa eu olhar pra câmera. Psiquiatra não é pra tratar maluco. Não é anticristo, não. Não é, o psiquiatra. Inclusive, meu psiquiatra, ele é cristão, ele é um homem de Deus, assim. E ele fala... A psiquiatria também ajuda a reduzir o sofrimento. A psiquiatria também não vai trazer cura. O remédio não vai trazer cura. Por isso que também não dá pra você se automedicar. Sim. Mas não é pecado você ir ao psiquiatra, e você não está maluco se você for ao psiquiatra. Muito pelo contrário, acho que a gente encontra mais pessoas com transtornos típicos, né, digamos assim, do que com pessoas de fato com algum outro transtorno mais grave, como esquizofrenia e tudo mais. Mas eu falo, assim, o Thiago, ele me trouxe muito isso, né, de cara... foi ele que me lembrou uma vez, inclusive, que nunca mais a gente vai sofrer um dia. Que o nosso transtorno, ele tá aqui, nesse momento. E a gente pode ajudar outras pessoas. Quando a gente fala, eu percebi que... Eu falei já, né? Deus, ele me permitiu
eu passar por isso para que eu pudesse abençoar outras pessoas. E aí a gente encontra alegria, né, no sofrimento. Sim, é isso que eu ia falar, porque, tipo, não é por conta que a gente tem essa crença sobre o sofrimento que a gente vai ficar, tipo, moribundo a vida toda, tipo, ai meu Deus, sofrer, tipo, como se o sofrimento fosse o sentido da nossa vida, como a nossa vida já se torna um sofrimento. Não, Paulo, de fato, ele fala do sofrimento, ele fala, tipo, do espinho na carne, mas ele fala em um momento do espinho na carne. Ele fala sobre Cristo o tempo todo, ele fala sobre o evangelho, todas as suas cartas, tudo que ele fala. Então, perfeito, existe sofrimento, a gente convive com sofrimento, a gente pode não ser curado nunca, a gente pode viver a vida toda com sofrimento, mas antes é que todo sofrimento tem o seu fim, o sofrimento vai acabar, e por ele acabar, a gente não precisa viver só focado nele. Tipo, é o que o Lewis falava, sabe? Tipo, aquilo que não é eterno, tipo, a gente não precisa focar totalmente aquilo que não é perpetuamente, tipo, eterno, sabe? Então, beleza, o sofrimento existe, a gente tá sofrendo. E a gente pode agir de acordo com o sofrimento. Tipo, não é errado a gente ficar triste por estar sofrendo. Exatamente. Não é falta de fé. É porque a gente muitas vezes tem essa teologia um pouco da alegria extrema o tempo todo, sabe? Tipo, a gente tem que estar sempre alegre, absolutamente alegre, tipo, como se a alegria fosse, tipo, ficar sorrindo o tempo todo que nem um bobão, sendo que, tipo, tá tudo caindo ao nosso redor. Não, cara. Aí você pode falar, tipo, Paulo fala, alegrem-se, repito, alegrem-se. Beleza. Mas também já a Bíblia que Paulo fala isso, existe um livro inteiro dedicado ao choro e ao lamento. E ao lamento e o momento em que isso é devido. É Jeremias vendo a total desolação do povo dele. Eu tenho uma fala que se ele ficasse alegre, eu poderia até, tipo, estranhar, até mesmo falar que é pecado. Tipo, ele se alegrar naquela situação. Não, o correto seria o choro e o sofrer na situação que demanda isso. Mas não é por causa disso que a gente vai viver a vida toda triste, porque nós temos um Deus que nos traz alegria, sabe? Tem vários salmos sobre lamento na escritura. Isso que o Thiago tá falando tá muito correto, assim. Há momento pra choro, há momento pra sentir a dor, sabe? Há momento pra chorar mesmo. O próprio Jesus teve momentos que tu sente a dor, sabe? E assim, é justamente isso. O Sermão do Monte, por exemplo, diz que bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Existem momentos, mano, em que a gente tá diante de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta calamidade, que, mano, não é pra sorrir. O certo é chorar. O certo é chorar. Enterro, é lamentar. Só que mesmo em lamentações tem... eu trago à memória aquilo que me traz esperança e tal. Sempre tem esse momento da gente olhar pra frente e saber que o mal não tem a palavra final. Ainda mais porque a gente tem a cruz agora. A gente já viu Deus vencendo o mal, pisando na cabeça de Satanás, sabe? A cruz já aconteceu, já ocorreu. A gente sempre tem a cruz como parâmetro, a ressurreição como as primícias da ressurreição. E a gente pode olhar pra frente tendo certeza de que tudo vai melhorar. Mas, mano, a gente precisa, em alguns momentos, parar e lamentar. É um sofrimento que a gente deve viver, mas sabendo que ele tem tempo de validade. Se você quiser e puder doar algum valor para nos ajudar, mande um Pix pelo QR Code da tela. Valeu!